Oi, pessoal. Hoje a gente vai entrevistar a Josiane. Ela é psicóloga, trabalha em São Paulo e ela é uma psicóloga surda oralizada. Ela é uma pessoa maravilhosa, desde o primeiro contato que eu tive com ela, ela foi super gentil. Então eu acredito que vocês vão adorar o nosso bate-papo. Espero que vocês curtam, compartilhem e continuem aí nos prestigiando no canal. Beijinhos! Hoje eu estou aqui com a Josiane, diretamente de São Paulo. Ela aceitou o convite de participar aqui com a gente, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história dela, o trabalho dela. Nós agora, esse mês de setembro, a gente conversou muito sobre a diversidade surda. Eu fui num seminário, né? Eu já falei sobre a minha experiência, né? Foi a primeira vez até nesse seminário que eu falei um pouco do meu relato. Então hoje eu trouxe aqui a Josiane para ela se apresentar. Olá a todos, obrigada pelo convite, Diana. É um prazer enorme estar aqui no seu canal, poder contar um pouquinho da minha história, de como eu convivo aí com a surdez, como eu me relaciono, né, com essa vivência. Muito obrigada aí pelo convite de verdade. Merece, Josi. Eu fico muito feliz que tu aceitou o convite, né? Porque eu sei que a tua agenda é corrida e eu acho assim, eu sempre comento no canal que a gente tem que falar o óbvio muitas vezes. E a questão da surdez ainda é tabu, ainda as pessoas têm dificuldade de entender bem, né? De excluir. Sim. Bom, eu descobri a minha surdez aos 21 anos de idade, né? Eu já estava, literalmente tinha saído da formação de escola, enfim, ainda não estava ainda nos planos da faculdade de psicologia. Me vi nesse mundo, de repente, da noite para o dia, com um grau de surdez moderado e de maneira irreversível, né? Foi um choque tanto para mim quanto para minha família. Quem percebeu, né, quem teve assim o feeling para perceber que tinha algum problema foi minha mãe, que verificou que eu estava tendo muita dificuldade de atender o telefone. Para mim, eu não percebi, para mim estava normal. Eu achava que na verdade a pessoa que estava falando baixo demais ou que o telefone estava com problema, mas nunca, em hipótese nenhuma, que eu pudesse ter algum tipo de problema auditivo. E aí foi quando eu fui em busca do tratamento e lá foi de fato detectado, né, diagnosticado, e já fui encaminhada para passar para obter o aparelho auditivo através dos SUS, né, porque eu não tinha condições. Imagina, né, da noite para o dia você se vê ali com o diagnóstico, já fala que você tem que adquirir aparelho, você não tem noção de quanto é um aparelho, de como é que funciona. E aí foi tudo muito novo, muito assustador também, né? Porque vem aquela questão da identidade, né, Gina? O que eu sou agora, né? Porque eu, a princípio, fui encaminhada para ir buscar auxílio no grupo de sinalizados, de aprender a Libras, de me enturmar e tal. Só que o que aconteceu e que foi muito interessante, eu não fui aceita. Sério? Não, eu fui assim, basicamente assim, enxovalhada, porque eles atestam, né, que eu não faço parte do grupo de surdos e que eu sim sou uma ouvinte. Por quê? Porque eu faço uso de aparelhos auditivos e porque eu falo, né? A grande maioria dos surdos sinalizados não tem desenvolvimento da fala, e se tem é bem falho, né? Isso me doeu muito, porque eu falei, meu Deus, eu pertenço a quem? Eu não posso dizer que eu pertenço ao mundo dos ouvintes, porque eu tenho muita dificuldade de ouvir as pessoas. Não posso dizer que eu pertenço ao mundo dos sinalizados, porque eu não tenho a mesma vivência, né? Não nasceu surda, A no mesma, caso. exato, a mesma experiência. Eu cheguei a estudar em escola de surdos durante um bom tempo. Sério? Né? Aprendi a língua de sinais, mas de fato ela nunca foi primordial para mim, né? Porque a minha língua materna, a minha língua mãe é a língua portuguesa.
Porque eu só vinha descobrir a perda auditiva aos 21 anos de idade, ou seja, todo o desenvolvimento aconteceu dentro do esperado que sabe, né, que uma criança se desenvolve. Posso ter começado lá atrás, você sabe, né? Mas aí ficou uma questão muito interessante, porque não se sabia. Acho que a primeira pergunta que toda pessoa que se descobre na deficiência auditiva é: meu Deus, tá, eu tenho deficiência auditiva, por quê? Eu fiz essa pergunta também. O que aconteceu comigo? Foi uma doença? Foi uma. A gente começa a buscar um diagnóstico, né, que nos possibilite buscar uma forma de tratamento que, de repente, restaure a audição, que, enfim, dê possibilidades da gente não perder mais. Porque quando você sabe o que você tem, você consegue um melhor direcionamento de prognóstico, né? Futuro. Tratamento, Isso, não. Exatamente. E aí eu passei anos, né? Oficialmente aí eu tenho 18 anos de vivência com a surdez. E durante esses, vamos dizer assim, 17 anos eu fiquei sem no incógnita. E tive que aceitar, porque existem muitos casos em que não se descobre mesmo o porquê da perda auditiva, simplesmente ela acontece. No meu caso, bem rapidinho, no meu caso, o esquerdo diz que foi uma inflamação, talvez, ou meningite quando eu tive criança. Mas o direito foi assim, ó, 7 meses depois que eu tive a perda, que eu diagnostiquei o esquerdo, né? Então a gente fica nisso, né? Uma perda súbita, sem justificativa, né? Eu super te entendo. Só uma pergunta, então tu usa aparelho também, o amplificador sonoro nos dois ouvidos? Nos Nos dois dois lateral. ouvidos. Lateral. Bilateral. A perda é simétrica, né? Ela é É igual. que nem eu, que nem. Não tem diferença. Só que o meu foi uma vez num, depois no outro. Que coisa, Não, né? o meu a descoberta foi os dois ao mesmo tempo e na mesma, no mesmo limiar, né? Isso, no mesmo grau. Então, quando eu perco, é como se fizesse assim, pá. Quando tira, silêncio. Aqui eu tô falando com você porque eu tô usando um aparelho auditivo com tecnologia Bluetooth, então me possibilita me conectar. Ouvir direto. Conseguir ouvir direto, então facilita bastante. Tamo junto, o meu também é o Bluetooth. Sensacional, né? Eu olho TV assim, vamos trocar figurinha. Eu olho TV assim, às vezes atendo telefone assim também. É muito bom. É muito bom, é muito bom. E aí, eu trabalhando até então, eu acabei indo em busca de um diagnóstico, né? Foi quando eu descobri numa clínica aqui em São Paulo, muito renomada, e que graças a Deus o meu plano na época cobria. Que é uma função, né, também, né? Sim, é um sofrimento, acho que é um sofrimento de todas as pessoas que se veem descobrindo o diagnóstico da surdez, né? Essa coisa, como é que eu vou me consultar com um otorrino? Como é que eu vou me consultar com uma fono? Porque tudo caro, né? Se a gente for ver por fora. É muito caro. Uma audiometria caríssima. Infelizmente, não é acessível. Se você for tentar pelo SUS, tem que entrar na fila. Então, tem todo um processo, né? E aí, nessa clínica, eu fui muito bem acolhida, muito bem atendida. Uma clínica especializada, com uma equipe muito boa de otorrinos. E aí, eles começaram a fazer toda uma investigação. E aí, lá eu fiz um exame que é caríssimo, que é a eletrocoreografia, que é um exame para detecção da doença de Meniere. Já ouvi falar, mas não vi. Doença ou síndrome de Meniere, né? E aí, eu fazendo esse exame, com os questionamentos do médico, se constatou que, de fato, eu possuo a doença de Meniere. Porque quando eu era mais nova, lá para os meus 15, 16 anos, eu tinha muita tontura. Que foi, na época, mal interpretado como labirintite. E aí, tomei anos medicações para controlar essas tonturas, que me deixavam, inclusive, acamadas. Eu ficava, às vezes, 2 dias deitada, porque eu não conseguia andar. Sim, ficar sem o equilíbrio, né?
Exato. Eu não conseguia caminhar, não conseguia ficar em pé, não conseguia sentar. Só deitada. E mesmo deitada, tudo girando. E que Né? Eu idade acho muito que tu com comentou? 15, 16 Ai, anos. novinha. E eu mal conseguia andar dentro de casa. E ninguém entendia por que, que eu sentia tudo aquilo. Então foi mal interpretado como labirintite, mas nunca foi labirintite. Eu cheguei a fazer exame de labirintite. Labirintite é muito raro. E o labirintite deu negativo, né? Foi aí que, através desse exame, foi detectada a doença de Meniere. E aí eu comecei a fazer, de fato, o tratamento correto, com medicações para prevenir as crises de tontura. Porque o que acontece? A doença de Meniere, quando ela ataca com a questão das tonturas, a audição também desce. Ela começa a flutuar, começa a oscilar, né? Às vezes pode ter melhora do agudo, piora do grave. Aí depois, numa outra crise, você melhora o grave, piora o agudo. É muito oscilante, não tem uma, assim, como é que se fala? Definitivo, sabe? Você É bem oscila muito, né? isso, oscila muito, que dá essa sensação, essa falsa sensação de que tem horas que eu estou ouvindo bem, tem horas que eu não estou ouvindo, né? E aí, desde então, eu faço acompanhamento. Só que, assim, aonde, no meio de tudo isso, entrou a psicologia. Eu decidi pela psicologia aos 13 anos de idade, porque na minha época, me senti velha agora, na minha época, eu acho que eu fui uma das últimas turmas que tinha no estado que teve acesso a aulas de psicologia, aulas de sociologia e de filosofia em escola pública. Que legal, Então, que joia. e aí foi lá que eu me encantei pela psicologia. Eu disse, eu vou ser psicólogo um dia, né? Mas, durante muito tempo, eu achei que por eu ter muitos conflitos internos, muitas coisas a serem resolvidas, eu não conseguiria, imagina, ser psicóloga, atender outras pessoas. Não, eu achava que eu tinha que resolver meus problemas primeiro, para depois eu tentar ajudar as pessoas. Isso é um tabu, né, que a gente tem, né? Quando a gente estuda psicologia ou quer fazer psicologia, né? Acho que tem que ser perfeito para poder ajudar os outros, né? Exatamente, exatamente. Então foi E nova, aí eu né? fui Novinha. E aí eu fui pulando de uma faculdade a outra, tentei fazer processos gerenciais, fui para a faculdade pública, fiz administração pública, comecei, mas quando chegou no segundo semestre, nós tivemos a disciplina de psicologia organizacional. Aí foi ali que eu falei, gente, minha vida é psicologia, não dá mais para fugir, né? Vou trocar, tô na faculdade errada. Exatamente, exatamente. E aí eu comecei, de fato, abandonei a faculdade pública que eu tinha conseguido, e que eu não estava feliz, tá? E fui para particular, né? E comecei a fazer. Em paralelo, trabalhando, né? Sempre com administrativo e estudando. Foi anos muito difíceis, porque não imagina, né? Você tendo surdez numa sala de 70 alunos que não tem surdez. Então era gente falando ao mesmo tempo, bagunça para tudo quanto é lado, gente de diferentes idades e professores falando muito baixo e nada de Sem legenda. né? Principalmente no que diz respeito à execução de vídeo, aos vídeos que os professores colocam, né, nas aulas para poder explicar a matéria, eles não eram nada acessíveis. Então, eles não tinham legendas, né? E eu era a única aluna que tinha a questão da surdez presente. Então, imagina que eles vão se habilitar em, né, em colocar, dar o trabalho de colocar uma aluna, porque se ainda fosse duas, três, quatro alunas, né, faz sentido. Mas eu era a única aluna que tinha. E aí, assim, eu perdi a maior parte das falas dos professores, né? Então, o que eu me via fazendo? Eu tinha que sentar no meio da sala, quer dizer, a sala ficava dividida, então gente de um lado, gente do outro,
E eu, a única, sentada no meio da sala, na frente praticamente do professor, para conseguir captar, fazer a leitura labial, que a gente acaba desenvolvendo de uma maneira muito automática ao perder o sentido da audição, para que eu pudesse absorver todo o conhecimento, né, que era colocado ali diante da gente. Então foram anos muito, muito difíceis, principalmente no uso dos aparelhos auditivos, porque a gente sabe que os aparelhos auditivos eles não aumentam só. Claro que tem os mais modernos hoje, mas assim, mesmo assim eles não conseguem ter uma eficácia 100% de focar só na voz da pessoa que está falando. Ele aumenta tudo, né? Ele aumenta o som do ambiente inteiro. Então você fica mais perdido do que tudo. Eu lembro de um professor que ele resolveu fazer ditado. Eu, assim, sofri horrores. Eu literalmente larguei a caneta e falei, eu não vou me prestar a isso, porque eu não consigo entender o que ele fala. E realmente eu perdi, né? Parte do conteúdo, eu tive que pedir para alguém depois me passar, porque eu não conseguia entender absolutamente o que a pessoa falava. Então foi muito sofrido para mim. E na época, assim, eles não te deram nenhum apoio, assim, Josi? Tu chegou a levar um laudo, alguma coisa, assim, para pelo menos saberem que tu tinha alguma dificuldade, ainda mais porque quando é um aluno, né, só, pode ter essa forma de auxiliar, né? Eu sou Não, professora eu também, tinha né? esse cuidado. Eu tinha esse cuidado em todo o início de semestre, conversar com cada professor que se apresentava para falar, olha, eu tenho perda auditiva, eu necessito aí de estar mais perto na frente para poder entender o que você fala. Eu pedi para não ficar andando na sala, porque isso dificultava a minha leitura labial. Mas mesmo assim, muitos professores acabavam esquecendo. É tão automático para as pessoas que são ouvintes esquecer da dificuldade do outro, né? Sim, até porque a gente não pode esquecer, né, Gê, que o sentido da audição é o primeiro a se desenvolver e é o último a se desligar. Então, uma coisa que, assim, quem escuta, quem tem audição normal, ela não sabe, não tem a menor dimensão do que é não ter a audição. Então, é muito difícil compreender o lado de quem tem essa falta, né, que a gente fala e brinca de que desliga a audição, né? Tira os aparelhos. Eu costumo brincar e falar que é como se pegasse o volume do mundo e diminuísse, porque eu não consigo mais entender basicamente o que se fala. Eu preciso dos aparelhos. Então, é uma maneira, tecnicamente falando, brincando, de desligar. É uma vantagem que a gente que tem surdez tem, enquanto a maioria das pessoas que escuta bem não sabe. Não tem esse momento da paz também, né? Eu brinco que tem Exatamente. momentos que eu preferia, até meu marido ficar brabo comigo, que eu digo assim, sabe que eu até tinha vontade de perder de vez a audição, porque acaba que às vezes é só aquele ruído, tu não tá entendendo o que tá acontecendo, tu tá fazendo a leitura labial, tu tá usando as líblias, e aí acaba que tu fica meio assim, poxa, isso só te irrita, só te incomoda. Hoje eu tive um exemplo, Josi, que eu fui no mercado. Aí eu faço aquela coisa de pegar as coisas correndinho, porque é muito barulho, os carrinhos batendo, criança gritando, e amplifica tudo, né? Isso é legal porque a gente, assim, voltando ao assunto, né? O óbvio precisa ser dito. Eu falo que eu fiz no meu canal que eu perdi uma chamada de um exame, porque estavam chamando por número, oral. E eu fiquei ali sentada, ninguém falou comigo. Daí eu pensei, mas por que tá demorando tanto, né? E a menina disse que já tinha chamado. Mas aí eu comentei, não, eu tenho uma perda auditiva, né? Eu sou surda oralizada, mas eu não tenho um visor, eu não tenho como saber, né? Até pedi desculpa e fiquei com vergonha, né, Josi? Eu me senti assim um pouco até mal. Mas assim, ó, eu gosto muito de falar, até eu tô tentando agora me adaptar a quando colocar um vídeo em português, falando português, de colocar legenda. Até esse outro meu foi uma falha minha. A minha professora de Libras me deu um puxão de orelha. Ela disse assim, para se tornar mais acessível a todos, né? E assim, ó, a gente. Até porque eu
Até então era ouvinte. Então, às vezes, eu conversando, querendo falar as coisas, eu esqueço, às vezes, que eu não botei uma legenda para quem é surdo, né? Porque ainda Libras, totalmente, eu não sei os sinais, né? Eu tô estudando. Então, assim, eu tô me adaptando, que eu coloque o texto do que eu falo embaixo, ou a mensagem embaixo. Porque às vezes a gente. Tia, né, que chama. Adorei esse sinal, né? Com empatia, né? Se colocar no lugar do outro. É o sentir, né? O meu e o do outro, né? Então, às 18 anos que. 18 anos nessa vivência. E com a doença de Meniere, o que é negativo? É que se torna uma perda auditiva progressiva, com risco de virar profunda. Eu comecei na moderada, né? E hoje eu estou no grau severo. Não se sabe ao certo se chegarei ao profundo, mas eu estou muito perto disso, porque eu já estou aí no limiar dos 70, 80 decibéis, né? Então o próximo já é profundo, que é 90 decibéis. Eu fico na expectativa de saber se algum dia eu perderei toda a audição e aí vou me ver num mundo completamente novo, de novo, É né? outro Ou sentimento. precisarei, exato, ou precisarei ter que ir, né, para o implante coclear, né, tentar o implante coclear, mas assim, eu não fico mais pensando tanto no futuro e foco no agora, no que No eu tenho hoje, eu presente. posso ouvir. Eu confesso para você que não me agrada a ideia de repente ter que o implante coclear, porque você literalmente perde os resíduos auditivos que você tiver, porque é colocado na região da cóclea eletrodos, né? Para poder se conectar ao processador que fica fora, e aí você poder ter um som, né? E aí tem o processo de recuperação, que aí é 30 dias você literalmente surda, tanto que você fica afastado das suas atividades, você não consegue fazer nada, até a ativação, e aí é um outro processo, porque não é que nem um aparelho auditivo que você coloca e aí você já consegue perceber, né, o som, identificar e tal, o cérebro consegue fazer essa leitura, já no implante coclear tem toda uma diferença, tem Toda uma adaptação também para o nosso cérebro, né? E o que tu acha da questão, já falando do implante, né? Perder totalmente, tu acredita que vá para esse lado? Eu fico particularmente com vontade de não colocar. Eu. Mas tudo é adaptação, né? Como a gente já ouviu, né, Josiane? A gente pode estar conversando agora. É uma adaptação, né? Mas eu tenho todo esse medo do risco da cirurgia, da questão, né? Porque por mais que tu ouvirá alguma coisa, não vai ser o mesmo som, né? Isso é importante a gente comentar que até o nosso aparelho, né, Josi, já não é o mesmo som, é um som robotizado, né? Já é diferente, tu já... Às vezes, dependendo do volume, eu escuto a minha voz mesmo. Tem uma diferença brutal no aparelho auditivo para implante coclear, né? A voz fica ainda, os sons ficam ainda mais robotizados, né? Tanto que muita gente se apelida como ciborgue após fazer a cirurgia do implante coclear, porque dá essa sensação de robô. Mas eu faria, confesso a você, em último se não houvesse jeito. Aí eu partiria para a cirurgia, porque, de qualquer forma, a minha função, o meu trabalho em psicologia é exercer a escuta. E sem conseguir ouvir, fica difícil fazer esse trabalho, né? Eu teria que partir para ir para os surdos sinalizados, né? Onde eu faria só atendimento aos surdos sinalizados, que é um grupo menor, né? Nem todos os surdos sinalizados aderem a tratamentos psicológicos, a gente sabe disso, desconhece. E aí ia ficar muito complicado. Eu atendo hoje não só surdos oralizados, surdos sinalizados, mas também ouvintes. Eles me procuram muito para tratamento de ansiedade. Então, assim, eu preciso de qualquer jeito de ter um aparelho auditivo. Não dá para ficar sem. Se tu fosse pro lado dos sinalizados, é uma parte muito pequena, né? É um nicho muito pequeno, né? A gente quer se preparar para trabalhar com Libras, quer trabalhar
né, fazer seminários, mas a gente nota muito isso, né, Josi, que principalmente os surdos, eles às vezes têm aquela língua mais informal, uma caseira, né? Isso a gente teve agora no Uhum. seminário agora do dia 26. Muitas vezes eles se adaptam mais até a leitura labial do que propriamente, né, a língua de sinais, né? A gente fica entre dois mundos, né? Porque acaba que a tua profissão agora depende de tu ouvir, né? Sim, sim. E é engraçado porque quando eu estava na faculdade, me disseram, desiste. Porque imagina, você tem a deficiência auditiva, como é que você vai fazer? Né? Você vai para uma profissão justo que exige uma escuta, isso me doeu muito na época. E até pensei Preconceito, mesmo, né? de fato, em Preconceito. desistir. Sim, sim. Mas aí depois, uma professora muito querida, ela falou assim, mas espera aí, nós não estamos falando da escuta só, aquela escuta ativa necessária através do aparelho auditivo e que é processada pelo cérebro. Existe aquela escuta que é o que não é dito, né? Ai, que bonito. Sabe? Aham. Exato. Isso me chamou bastante atenção. Falei, como que é, né? Fiquei curiosa na época. E ela falou, com o tempo, né? Conforme você for avançando no semestre, você vai entender o que que é ler nas entrelinhas o que o paciente está dizendo, ou o que que ele não quer dizer e está usando outras palavras para dizer outra coisa. E aí isso me fascinou. Falei, então, Eu não cheguei ainda aí. nessa parte, o spoiler. Fiquei pensando, falei assim, poxa, hoje eu vejo muito isso nos pacientes, né? Que aí eu entro com um questionamento, falo assim, por que que você não está me dizendo isso? Porque eu capto nas entrelinhas, né? Eu realizo aquela escuta, né? Que é muito sutil, que é através da leitura do comportamento do outro, a leitura das expressões faciais. A gente que perde a audição, a gente tem a visão muito mais aguçada. O superpoder superpoder adquire, adquire, né? Acho uma língua de sinais fantástica, uma língua linda, maravilhosa, com uma gramática própria, poderosa, mas ainda é uma língua com a qual eu não me identifico, embora eu ache ela incrível para os usuários que necessitam, importante a divulgação, o conhecimento, Uhum. o conhecimento de outras pessoas da língua, né, para que possa interagir com quem tem a deficiência auditiva, né, que tem a surdez. Mas, no meu caso, eu não me vejo nesse grupo, né. Foi muito interessante, e eu não sei se você tem conhecimento, eu acredito que sim, que na época eu fiquei muito perdida e assim, o meu senso de identidade se perdeu quando eu descobri o diagnóstico da surdez. E aí eu comecei a buscar referências. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa na época para descobrir se existiam profissionais na área de saúde, se tratando da psicologia, que atendessem surdos oralizados, porque eu queria me identificar. E eu acabei descobrindo que tinha muito mais profissionais aprendendo Libras do que atendendo surdos oralizados, porque eles colocam na categoria de como se ainda fosse ouvinte. Então dá para ser atendido pelo ouvinte. Não que isso impeça, realmente dá, é possível. Só que eu fiquei muito indignada. Eu falei, como assim? Não existe, né? E foi onde eu decidi criar a página no Instagram e começar a falar um pouco sobre surdez, sobre surdez. Eu conheci, né, o trabalho da Paula, né, que é incrível, é uma comunidade enorme, né, ela já atua divulgando o conceito de surdo oralizado há mais de 12 anos, e aí eu me achei, né, eu falei, gente, eu me achei, finalmente achei minha turma. Eu falei, finalmente eu achei pessoas como eu, que fazem utilização de tecnologias auditivas e que vive as mesmas dores e dificuldades diárias que eu vivo. E aí, também nesse tempo, eu acabei encontrando um livro do Oliver Sacks, eu não sei se você conhece, neurocientista que já é falecido, infelizmente, em que ele escreveu aquele livro Vendo Vozes. Não, Não, eu eu já já ouvi ouvi falar, falar, ainda ainda não li, Josi. Pode É um comentar livro aí. fantástico. Ele fala mais do grupo
grupo de surdos sinalizados, né? Porque ele vai, não sei se você tem conhecimento, mas nos Estados Unidos existe uma faculdade só de surdos. Sim, a tal Galileu. Isso, Como é que é? eu não sei falar também, mas É existe. no Washington, é a única faculdade que existe, né? Isso, Que é a exatamente. ACL, né? A língua de sinais deles, Exatamente. né? Uhum. E ele passa um período muito grande, né, durante a escrita desse livro, dentro dessa universidade e conhecendo, inclusive, uma ilha onde só existe surdos. Só que no meio de tudo isso, até você fala assim, a princípio, vendo vozes, surdos sinalizados, e é isso. Não, ele fala do surdo oralizado. Eu acho isso fantástico a maneira como ele fala, que ele lá no livro, né, ele chama de surdo, né, de pós-linguístico, né, que é quando adquire o conhecimento da língua materna e perde a audição posteriormente. E aí ele coloca vários autores ali, surdos, que contam as suas vivências, as suas experiências frente à surdez. Eu acho bem fantástico, é um livro muito poderoso. E foi onde eu me descobri, eu falei, é aqui que eu pertenço a esse grupo. Então, eu sou do grupo pós-linguístico, né? Então, e aí que veio o fundamento. Então, acho que se ele tivesse vivo, ele ia adorar conhecer o trabalho da Paula e poder explorar essa comunidade que nós temos aqui no Brasil de surdos oralizados. Eu não sei se você tem conhecimento também, Jana, mas nos Estados Unidos há um movimento muito grande contra o uso de tecnologias auditivas. Eles são muito mais a favor da língua de sinais americana. Tá dando uma travadinha. Vai de novo. Eu repito, eu falei assim, nos Estados Unidos há um movimento constante contra o uso de tecnologias auditivas em crianças que acabam sendo diagnosticadas com surdez. Então, é bem complicado para lá. Eles não são tão a favor de tecnologias auditivas como a gente tem tentado divulgar aqui no Brasil, né? A Paula divulga isso de uma maneira muito forte, né? O incentivo do uso de tecnologias auditivas, o quanto isso beneficia o nosso cérebro e possibilita que ele não faça trabalho de dois, né? Porque ele está fazendo trabalho de dois, né? O trabalho dele, mas o trabalho do ouvido, do aparelho auditivo, literalmente, do nosso aparelho auditivo, para poder funcionar e entender e a gente conseguir interagir com as pessoas, né? Então, assim, lembrando, trabalho, né, Josi, que o aparelho não é só pra gente ouvir, ele influencia na memória, na localização, né, na localização, a gente fica, né, até nosso equilíbrio. Uma dificuldade que eu tenho muito quando eu tô sem aparelho, principalmente, é não localizar o som de uma peça para outra, um bichinho, né? O pessoal também acha, às vezes, que te põe um aparelho, já aumenta o volume e deu, tu já tá feliz, tu já tá ótimo, e não é assim também, né, Josi? É muito complicado, é uma reorganização na nossa cabeça, né, nosso cérebro. Exatamente, porque assim, por exemplo, eu vivi numa situação que eu fiquei chocada, ouvir o som de uma moeda caindo ao chão. Eu não sabia desse som. Quando eu coloquei o aparelho auditivo, eu lembro que eu fiquei 2 semanas irritadíssima com os sons, porque eu falei, gente, que sons são esses? Da onde que tá vindo isso? E comecei a achar um mundo muito barulhento. E a minha vontade era arrancar os aparelhos auditivos e voltar para aquele mundinho onde eu estava, porque eu me acostumei. Então, assim, toda vez, acho que, não sei se você experimenta isso todos os dias, mas toda vez que a gente tira e coloca o aparelho, é aquela sensação de, meu Deus, muito som, muitos barulhos, né, ao mesmo tempo, e depois aquela sensação de, nossa, diminuíram o volume do mundo. Né? E eu até confesso, Josi, que eu em casa, eu tento às vezes ficar sem. Porque assim, ó, eu me sinto que, desde que eu descobri, né, claro, eu me sinto cansada. Eu noto que me puxa a energia, como se eu estivesse usando o aparelho e ele tá me cansando durante o dia. E eu sei que é errado, que não, a gente deveria usar sempre.
Mas tem alguns momentos que eu acredito que é uma vantagem, né? Claro, ninguém quer perder a audição, mas assim, pra mim, eu acredito assim que é uma paz que me dá. Assim, eu ficar sem eles também. Eu senti essa irritabilidade também. Nossa. Sim, eu vivencio isso todos os dias depois que eu realizo um dia cheio de atendimentos, que eu passei o dia inteiro escutando pessoas diferentes, com histórias diferentes. Tá numa quando cidade grande, né? Também, né? chego em casa, eu tô morrendo de dor de cabeça, cansada, eu quero tirar os aparelhos auditivos e ficar no mais completo, absoluto silêncio. É uma paz que eu não troco por nada, essa paz. E é muito bizarro isso, né? Porque como é que você. Acho que é estranho para as pessoas que escutam falar assim, cansar de ouvir? Como assim? Se cansa de ouvir? E a gente que faz uso de tecnologias auditivas, a gente tem um trabalho dobrado, né? O cérebro trabalha dobrado para entender o que está sendo dito, processar as informações. É como se fosse uma língua diferente e o cérebro traduzindo. Eu sempre uso esse método de explicação, assim. Eu digo, olha, como se eu tivesse usando um aparelho para traduzir para meu cérebro o que é, porque muitas vezes ainda não. Exatamente, a gente fala de decodificar, né? O cérebro decodifica. E aí você se vê nesse mecanismo de todos os dias ter que, né, se acostumar novamente aos sons que vão entrando no ambiente. Então, outro dia eu olhei e falei assim, gente, café colado faz barulho. Eu não sabia, porque para mim, né, eu não escuto. Jorge ia gostar de conhecer aqui, só abrindo aspas, a Jennifer, que é a minha professora de Libras, que me indicou você, que ela também te segue. Hoje ela é professora de Libras, também é terapeuta, tudo. Ela é psicopedagoga, se não me engano, e neuro. O que tu falou agora, eu lembrei dela, porque foi assim uma adaptação meio rebelde. Eu tô sorrindo aqui, mas eu fiquei furiosa. Eu não queria saber nem de barulho. Mas ela tá agora narrando no perfil dela. Depois eu troco figurinha contigo. Eu brinco que ela é bem blogueirinha, tá, Jennifer? Tu sabe que eu falo isso, que é bem blogueirinha, que ela vai dizendo... hoje eu ouvi o som do vento, hoje eu ouvi não sei o quê. Eu não fiz esse diário, né, que nem ela tá gravando, e acho muito interessante, porque daí tem essa troca. Uma situação inusitada que aconteceu, em que acho que era o final de semana, eu tava dormindo e eu fui acordada por uns sons, assim, né, como se fossem pessoas brigando, né, discutindo alto. E eu estava sem os aparelhos auditivos, porque eu estava dormindo. E aí eu fiquei incomodada, eu falei, gente, como que pode 8 horas da manhã, gente discutindo já? É um absurdo isso e tal. E aí eu lembro que eu levantei revoltadíssima, eu fui falar com a minha mãe, que isso? E pessoas discutindo lá embaixo, que absurdo, não deixa os outros dormir. E minha mãe olhou pra minha cara e falou, gente, discutindo? Aonde? Eu falei, não, tem pessoas discutindo lá embaixo. Ela, não, Deus, quando eu fui ver, eram 2 papagaios. Eu dei risada, né? Eu falei, meu Deus, eu confundi com sons de voz humana. Então são situações inusitadas que às vezes a gente passa, que uma coisa que eu aprendi dentro da vivência da surdez é que una-se a ela ou viva-se como inimiga dela. Então, eu prefiro usar o senso de humor ao lidar com as aventuras e peripécias que a surdez diariamente prega na gente, né? Então assim, eu costumo de mim mesma diante de um mal-entendido, de uma fala que eu não compreendi, que para muita gente, a gente sabe, né, Jana, é um desafio muito grande, se sente excluído, se sente sofrendo ali um tipo de bullying e tudo mais. Eu preferia ir para o lado do senso de humor, justamente para poder ter esse olhar mais leve. Eu acho que essa a palavra. Um olhar mais leve para a surdez, porque eu já acho que a surdez já é tão pesada, né?
Quer dizer, se descobrir um diagnóstico, você se vê ali da noite para o dia tendo que adquirir aparelhos auditivos, entrar num novo mundo. Eu não sei se eu conseguiria estar tão bem hoje, tá com essa ideia de estar com um canal, de continuar numa faculdade, porque assim, a minha primeira formação, eu já sou professora. Eu, eu também tenho essa paixão antiga pela psicologia que eu tive no curso normal, que era psicologia e Libras, sempre foi paixões antigas. E a questão da acessibilidade nos desmotiva, né? Porque é que nem tu falou, eu não dei tanta sorte assim de ter pessoas no meu caminho que me entenderam. Começar de novo, tu não querer bater boca, tu não querer se incomodar, porque acaba que tudo que tu tem que fazer é uma militância. Ah, eu tenho que entrar com requerimento, eu tenho que levar o meu laudo, eu preciso disso. Mas é uma coisa assim, né, Josi, que era pra ter em todos os lugares. Sim. É acessibilidade, né? Esperamos que é uma coisa que não é nem um favor, né, Jana? É um direito da pessoa que se vê na condição de não ouvir, né? É ter um mínimo de acessibilidade em todos os lugares, porque ela é um cidadão como qualquer outro. Com a dificuldade, está trabalhando dobrado. Eu, quando era professora, Josi, eu tinha às vezes 2, 3 aluninhos, um com autismo, um com uma deficiência, um dislexo. Eu fazia material para 15 dias para um, para outro. Olha, eu me dobrava. Aí que eu digo assim que tu tem que trabalhar numa coisa que tu gosta. Porque daí quando tu pega assim uma coisa diferente, um aluno problema, que daí a gente não é o aluno querido, a gente é o aluno que tá incomodando muitas vezes, né? Tem que falar de novo. Exatamente. É bem sofrido, é uma dor que a gente carrega hoje em sociedade. Claro que isso vem mudando pouco a pouco, né? A gente já consegue ver alguns lugares aí trazendo um pouco de acessibilidade, não 100%, né? Já é passos dados, né? Que são importantes nas graduações, né? Tem letras libras, isso já é uma melhoria, né, Josi? Exatamente. E aí, é uma coisa interessante que eu sempre falo, que as pessoas até estranham, é que eu tive o preconceito reverso, né? O que é isso? Né? Em vez de eu ter o preconceito fora, né, das pessoas, eu tive o preconceito dentro da família. Então, isso foi muito difícil, isso me levou à negação da surdez durante muito tempo, isso me fez querer abandonar os aparelhos auditivos e me colocou em situações terríveis e que me trouxeram traumas muito grandes, né? Então, eu tive que trabalhar isso em terapia, acho que é importante falar, é fundamental nesse processo aí de descoberta da surdez, porque é muita coisa mudando ao mesmo tempo, né? E aí você tem que lidar com esse novo universo, com essa mudança, que é uma mudança, não é uma pequena mudança que a gente está falando, a gente está falando de uma grande mudança na vida da pessoa. Ela precisa ter uma rede de apoio, que não só sejam familiares, amigos, enfim, mas que seja um profissional ali preparado, que não vai julgar, que não vai apontar, mas que vai acolher, né? Vai receber essa pessoa aí que está, né, vivendo esse momento. E é por isso que ter essa dor, né, que os meus pacientes têm, que é ter a surdez, facilita com que eles se sintam acolhidos, né? Eles se sintam reconhecidos, acho que essa é a palavra, de alguma forma, porque eu vejo muito isso assim, poxa, é isso, eu sinto isso, Josi. Aí eu assim, poxa, você sentiu isso, eu também sinto. Então, assim, eles não precisam ficar o tempo todo qual é qual é a sensação de... Eu já tô amando que conversar contigo. Já tô, olha, minha psicóloga vão ter que, né, conversar, né? Deixa eu ter que mudar. Judiaria. Amo ela de coração, ela me acompanha, já vai fazer quase esse processo todo desde o começo. E assim, ó, eu acho que é a única pessoa, assim, Josi, não puxando pro nosso lado da área, mas assim, ó, é a única pessoa que de olho fechado eu fico assim, ó, feliz quando penso, quando vou, porque
eu me senti acolhida. Depois do meu marido, tu acaba que tu fica pensando assim, ninguém veio, falou contigo, e aí tu tá bem? Como é que tu tá passando por isso? Não, as pessoas vão seguindo as suas vidas, tu tá ali, não é uma coisa, não é um corte, não é uma atadura que o pessoal tá olhando, né? A surdez é invisível, então o pessoal acha que tu segue a tua vida normal, né? E não é bem isso, né? E tão bom assim a gente se sentir acolhido. Ai, José, eu tô assim muito feliz de tu tá contando a tua história. Agradeço mais uma vez tu tá aqui falando comigo, porque é um assunto bem delicado. A gente perde o chão, né? O chão, o nosso chão. Sim. É uma sensação de perda, é um luto, né, que se vive, né? Pela perda de um, como você mesmo falou, né? Como se fosse a perda de um membro, Como se né? fosse a perda de um membro. Perdeu a audição Exatamente. e não tem o que fazer para ela voltar, né? É por isso que um dos grandes, acho que uma das grandes frases da psicologia foi assim, que não é tão difícil perder para o outro, mais difícil perder para si. Porque você tem que lidar com uma perda que acontece internamente em você, é uma perda que você vai ter que carregar pro resto da vida. Agora, se você perde uma coisa do outro, ou o outro vai embora de alguma forma, aquilo vai passar em algum momento, né? Vai ficar saudade, vai ficar aquele sentimento um pouco de vazio, mas você vai seguir sua vida. Agora, quando você perde para você mesmo, em que você é lembrado todos os dias que você não tem mais aquilo. É bem dolorido. Bem Não, dolorido. não desmerecendo Claro. quem vivencia o luto, né? Que realmente, de fato, não vai ter mais a pessoa ali, não vai ter mais, enfim, o objeto ao qual ela se ligava. Mas, para a gente, ou para qualquer pessoa que tem uma deficiência, é uma falta muito grande, que afeta não só internamente, mas a vivência e a visão de mundo externamente, né? Que aí entra em conflito, entra em choque. Até porque a gente tem que se adaptar a um mundo que é um mundo de ouvintes. Que a língua majoritária é o português. Sabe assim, é como se fosse tu aumentar o volume da TV. Tão simples assim que não vai Um mexer. botãozinho. Isso, não vai mexer com o teu psicológico, com tudo. Eu mesmo, eu juro pra ti, eu tive uma. Pra mim, o processo, além do luto, pra mim, o mais difícil foi a aceitação. A negação, pra mim, foi o que mais me incomodou, porque assim, tu ouve muito disso. Esse olhar com pena da pessoa. Eu não me vejo mais sem terapeuta. Até eu digo assim pra ela, psicóloga, né? Eu digo, se ela me liberar, eu vou voltar. Quero nem saber, não vai me dar alta. Pra vontade dela, você volta, né? Eu disse, não vai me dar alta, porque eu vou ficar. Porque a gente é muito bom esse lado assim desse acolhimento. Então, quando você vai para terapia, que é um espaço, um lugar de fala, de reconhecimento, de validação, você acaba se sentindo mais assim. Eu me sinto segura, protegida. Mais segura, exatamente essa palavra, mais segura do mundo que você vive, né? Então, assim, você parece que é um auxílio para você lidar com o mundo lá fora. Agora que houve essa mudança na sua vida em relação a ouvir ou não ouvir, né? Com a possibilidade de até perder mais, que ainda tem essa, né? Não é só É uma caixinha de tanto. Exato. Exato. Você pode ter uma surpresa ainda maior no meio do caminho e perder mais, né? Porque a gente que já tem a deficiência auditiva, conforme a gente sabe, a gente vai avançando em idade, as nossas células elas vão se deteriorando, né? Elas vão perdendo a sua eficácia e não se renovam mais. Né, que o natural seria, né, Josi? Nós perdermos na fase da velha. Exato. E infelizmente para muitas pessoas isso não acontece. Cada vez mais tem sido o número de pessoas que têm adquirido a deficiência auditiva após jovem, após a fase adulta, né? Isso é muito triste porque mostra o quanto
cuidado com a audição é pouco, né? Quantas visitas regulares ao profissional de otorrinolaringologista. Isso. Que É importante. uma especialidade tão importante, é pouco consultada. A gente só vai pessoal quando o não tem negócio está pegando conhecimento. fogo. E o pessoal não tem conhecimento, né? Eu lembro meus pais, Josi, me levando 1, 2, 3 vezes no oftalmo. Porque eu ouvia. Hoje eu uso óculos, astigmatismo. Mas eu olhava a TV torta quando era criança. Assim, ó, tipo, de lado, tipo, encarando a TV. E os meus pais, por falta de conhecimento daquela época, nunca me levaram numa fono, numa otorrino. Eu brinco, quem é que já fez uma limpeza no ouvido para ver se não tá a cera, o cerume ali, né, tamponando o tímpano ali, que às vezes dá uma bloqueada no som também. No começo eu fiz uma limpeza, depois 30 anos eu nunca tinha ido no otorrino, eu acho. Eu falo que o trabalho da Paula, que ela está o tempo todo focada nisso, e ela traz vários temas, né, desde consulta ao otorrino, fono, uso do aparelho auditivo, medo do uso do aparelho auditivo, medo da surdez, ela traz vários temas, além dela ter vários livros aí, escritos por ela, que contam a experiência dela, a história dela, e também ajudam e auxiliam o outro que está vivendo mesmo a como se ver e se achar nesse novo universo que é da surdez, né? Então, hoje mesmo, me deparei com uma paciente que ela falou assim, não conheço o grupo da Paula, eu não conheço o site dela, eu não tenho nenhuma informação. E eu falei, pois agora você vai ter. Divulguei para ela, eu falei, você vai pesquisa no Google, você vai achar o site dela, ela tem muito conteúdo importante. A gente acaba se isolando, acho que tem uma visão mais fechada, né, sobre o tema. E quando você se possibilita conhecer outras fontes que falam sobre o tema, você amplia muito mais ainda a sua capacidade de compreensão sobre aquilo que está acontecendo com você, né? Você começa a identificar, poxa, essa pessoa também vive isso que eu estou vivendo, e você consegue ver, poxa, essa pessoa lidou dessa forma, com a surdez, ou vem lidando com a surdez desse jeito, você vai compreender tudo. Então, assim, eu acho muito importante esses canais, né, que divulgam isso, que falam sobre a diversidade da surdez. Claro que o termo surdo-oralizado é muito recente, então agora que está começando muito em voga a se falar. E eu até fiz um post recente que falava sobre isso, surdos oralizados versus surdos sinalizados, porque ainda há uma rixa um pouco dentro da comunidade em achar que o surdo oralizado ele é ouvinte, ele quer desmerecer a língua de sinais, e ninguém quer desmerecer nada. Não é uma luta entre grupos, é uma luta contra o Estado, é uma luta contra a sociedade civil, no sentido de busca de mais direitos, né, através de políticas públicas, mais acesso a condições de saúde que possibilite cuidar da saúde auditiva, que a gente sabe que é bem complicado, né? E é uma questão de busca de igualdade, de respeito, de um lugar de fala. Eu acho que é tão importante isso, um lugar de fala, porque durante muito tempo os surdos sinalizados eles foram colocados como pessoas marginalizadas, né, à margem da sociedade, né, desconsiderados, né, então é um grupo muito fechado, vamos dizer assim, que sofreu muito com preconceitos, né, e é válido isso. Só que a gente, ao falar do surdo oralizado, a gente está falando daquelas pessoas que fazem uso de tecnologias auditivas porque acreditam que vale a pena ainda ouvir. É claro que ninguém tinha o direito, por exemplo, de uma pessoa que se descobre na surdez amanhã ou depois, e aí ela virar e falar assim, olha, eu não me adaptei ao aparelho, eu não quero usar o aparelho, eu vou seguir pela língua de sinais. É uma escolha, é uma escolha. Mas eu acho que ela tem que ter a oportunidade de conhecer, que ela tem uma opção de fazer o uso de tecnologias auditivas e ter uma melhor qualidade sonora de vida. Mas a gente não pode obrigar. Mas ter conhecimento, as várias possibilidades. Tem opções, né?
tem o livre-arbítrio de poder escolher o que é melhor para ti. Eu sempre falo dessa questão porque os pacientes que chegam para mim, eles vêm muito com essa coisa, eu não gosto do termo surdo. Não me identifico. Eu falei, ok, se identifica com o quê? Eu acho que é importante também dar essa validação para o outro, escolher como ele gostaria de ser identificado. Ah, eu me identifico ser chamado de deficiente auditivo porque pesa menos. Ok, então vamos lá, então você é deficiente auditivo. Acho que isso tem que ser respeitado. Eu lembro de uma paciente uma vez que ela chegou para mim e, coitada, ela estava num esforço muito grande porque ela estava tentando se igualar a Paula. E eu falei, quem disse que você precisa se igualar a Paula? A Paula é uma pessoa com uma história privilegiada, porque ela teve acesso a muitas coisas das quais a maioria das pessoas não tem. Tem toda essa história, assim, ela se identifica como uma pessoa surda, mas ninguém está dizendo em nenhum momento que você precisa ser igual a ela e você tem que, né, levantar a bandeira e dizer eu sou surda agora. Não, como você se sente confortável? Porque você está na sua própria pele, você tem que se sentir confortável em você mesma. Eu me identifico com deficiente auditivo. Ok, não se fala mais surdo aqui. A gente vai falar deficiente auditivo daqui para frente. Acho que isso é um direito que a pessoa tem. Eu acho que é um respeito que ela merece ter em relação a como ela gostaria ou como ela deseja ser identificada. Isso tem que ser preservado. Eu lembro que ela chorou na sessão. Ela falou, então eu não preciso ser igual a Paula. Eu não preciso fazer tudo que a Paula falou. Não, não precisa. Seja você com tudo que você tem, com a tua história. Você está administrando aí esse processo da surdez há muito tempo. Então, acolha-se dentro dessa história. Não tente incluir a história da Paula no meio, porque são coisas diferentes, são pessoas diferentes. E para nós finalizar, né, amiga? Porque eu não quero te importunar tanto, mas tá ótimo. Tô adorando aqui eu ver alguém. O bate-papo que a gente está tendo, acho que eu nunca tive uma troca tão rica. Acho que vai ser um dos vídeos bem assistidos, um dos vídeos mais informativos do seu canal e que vai possibilitar muitas pessoas que vivenciam a surdez se identificarem de alguma forma, né? Mas a mensagem que eu deixo e que eu acho muito importante é faça terapia, né? Busque ajuda e auxílio profissional, não vivencie esse novo momento da sua vida para quem está se descobrindo no universo da surdez sozinhos, porque isso vai levar ao isolamento, a um sofrimento emocional muito grande e vai fechar você para o mundo, e não é essa a intenção, né? Não é porque a gente tem uma deficiência que nos limita até certo sentido que deixamos de ser quem somos, né? Com as nossas qualidades, com as nossas virtudes e até mesmo com os nossos defeitos, né? Então, assim, busque ajuda profissional, não hesite, não tenha medo, não tenha vergonha, procure profissionais com os quais você se sinta confortável em estar, né? Se for e fizer sentido, busque profissionais que vivenciam a mesma realidade que você vive. E para as pessoas que, de alguma forma, não vivem essa realidade que nós vivemos, busque ajuda no sentido de tentar entender aquele que está próximo dele, seja amigo, seja parente, seja uma pessoa próxima, enfim, de alguma forma. Familiar, principalmente mães, né? De crianças. Exato. Para tornar a jornada da surdez dessa outra pessoa menos dolorosa, menos sofrida, né? Menos preconceituosa, mais leve, né? Eu passei 18 anos aí enfrentando várias fases da surdez e hoje eu tenho um olhar muito mais leve porque eu fiz terapia, né? Eu fui atrás de tratamento para saber e me entender dentro do universo da surdez e lidar com isso da forma mais natural possível. Ok, perdi a audição, não tenho o que fazer, não é reversível, então agora eu vou ter que viver com isso até o fim dos meus dias. Como é que eu posso tornar essa jornada menos dolorosa, menos sofrida? Então eu vou em busca disso. Então é essa a mensagem que eu procuro deixar aqui,
para que cada um, né, das pessoas que te assistem, que te acompanham, que conhecem o seu trabalho, fique com isso, de fato, na mente e busquem auxílios, né? Quem se descobriu no universo no universo das surdez, procure ajuda. Quem está no meio da jornada, busque ajuda. Enfim, não viva esse processo sozinho, porque, de fato, ele leva a um sofrimento emocional que pode levar, infelizmente, a um quadro depressivo e não é o que nós queremos, né? Nós queremos uma qualidade de vida muito melhor, uma vivência mais plena, vamos dizer assim. E é isso, Gênia. Eu te agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no seu canal, pelo carinho, pela troca rica. Adorei. Tá? Se deixasse, a gente ia ficar aqui uma noite inteira e ia ter assunto para vários vídeos editados que você ia ter que dividir em vários vídeos para ser colocado no canal. Mas eu acho que só isso que a gente trocou aqui já vai ser muito legal para as pessoas que te acompanham ter uma ideia. E eu vou compartilhar esse vídeo com certeza com outras pessoas, né? Elas assistam, se identifiquem, enfim, e sejam de alguma forma incentivadas, né, a buscar ajuda de alguma forma.